Bom dia, hoje quinta-feira, 22 de outubro, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Aqui no mercado doméstico, veio em linha, decisão do Copom, como esperado, os DIs até abrindo hoje aí em leve queda, muito por conta dessa decisão do Copom. O que mudou foi o comunicado, olhando, tem que olhar só para 2017, porque ainda em 2016, mas ainda enxergamos uma inflação extremamente ainda elevada. Lá fora, o mercado agora é de olho na reunião, na divulgação do resultado do Banco Central Europeu. Mas para falar sobre tudo isso, sobre essa parte macro e política interna e a parte externa, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve confirmando a reunião do Copom, manter em 14,25. Mas começar pela parte internacional, a gente teve hoje de destaque as vendas no varejo do Reino Unido, que avançaram 1,9% na comparação mensal, bem acima do 0,3% esperado pelo mercado. É um dado bem positivo para a região, que não vinha surpreendendo, vinha na verdade desapontando com seus indicadores econômicos. Ainda na parte da Europa, a gente está tendo agora o final da reunião do Banco Central Europeu e logo mais às 10h30 o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, vai se comunicar. É unanimidade que eles vão manter a taxa de juros e que não vão fazer os novos estímulos agora nessa reunião, mas a maioria do mercado já acredita que ainda esse ano eles já devem anunciar alguma medida nova de estímulo monetário. Mas a maioria ainda acredita nisso, mas de qualquer forma, aguardar agora o que ele vai falar nessa entrevista coletiva pós-reunião. Indo para a parte doméstica, a gente teve então alguns destaques de indicadores, alguns destaques políticos. Na parte de indicadores, a gente teve o desemprego do IBGE, pesquisa mensal do emprego do IBGE, que permaneceu em 7,6%. É a maior para o mês de setembro desde 2009, mas pelo menos não avançou para 7,8%, como a maioria do mercado acreditava. Destaque negativo para o crescimento da população desocupada na comparação anual em 56,9% para o mês de setembro, antes de setembro de 2014. Outro indicador que veio dessa vez positivo foi a confiança da indústria, ainda é a prévia, mas de qualquer forma a confiança da indústria apontou para uma alta de 2,4% na comparação mensal, depois de vindo de duas quedas. O que justificou essa alta foi o aumento no índice de expectativas futuras da indústria. Então eles acreditam que vão melhorar a situação, aumentou em 7,2% o índice de expectativa na indústria. Na parte de situação atual continuou recuando, queda de 1,9% e renovou mais uma vez a mínima histórica da confiança da indústria na parte de situação atual. Indo para a parte da política, a gente teve dois destaques. Um foi depois que o relator Ricardo Barros, o relator do orçamento, colocou que talvez fosse necessário um corte de 10 bilhões no Bolsa Família. A presidente Dilma se comunicou e pronunciou falando que a prioridade máxima do seu governo, como foi a do governo Lula, é o Bolsa Família, que ela é totalmente contra, que isso significaria atentar contra 50 milhões de brasileiros caso fizesse esse corte. O outro destaque é o governo se colocando com uma proposta de aumento de idade mínima para aposentadoria. Não existe idade mínima atualmente, a proposta seria em torno de 60 anos para mulheres e 65 para homens. Ainda está na fase de estudos, a base deles é a experiência internacional, que aponta para uma idade mínima em torno de 65 anos na média na parte internacional, e com certeza a gente já teve alguns manifestos contra isso, contra colocar a idade mínima, mas o governo está falando que é crucial para se colocar como favorável um ajuste fiscal no longo prazo e não só no curto prazo, fazer essa mudança na Previdência, fazer essa mudança na reforma da Previdência. Vou devolver agora para o Celso, a gente se vê amanhã. Obrigado, Gustavo. Aqui o fluxo na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 20 milhões de reais. Destaques na compra para Souza Cruz, Ultrapar e Loja Gênia. Destaque na venda para Suzano, Brasil Foods e Vale 5. Nas duas pontas, Petro 4, BB Seguridade, Fibra, Klabin e Itaú. Já os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 50 milhões de reais. Destaques na compra para Vivo, JBS, Cetip e Brasil Foods. Destaques na venda, Bradesco, Itaú, Ambev, CSN e Souza Cruz. Nas duas pontas, Pão de Açúcar, Petro 3, Croton e Vale. Saíram dois resultados, um ontem à noite, que foi Natura, e hoje, agora cedo, saiu o da Vale do Rio Doce. E para comentar primeiro de Vale, depois eu vou falar de Natura e outras informações, outras notícias relevantes para o nosso dia, Ricardo Kim aqui para falar sobre o resultado de Vale. Bom dia, Kim.
Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, hoje de manhã saiu o resultado do terceiro TRI da Vale, um resultado em linha com as expectativas. A gente teve ali uma boa redução na parte de custos de minério de ferro, mas também a parte de metais básicos, deixando bastante a desejar. Vou começar falando do principal segmento da empresa, que é a parte de minério de ferro. A produção atingiu recorde, ela já tinha reportado os dados de produção, né, alguns dias atrás, atingindo ali um patamar em linha com a previsão do guidance de 2015. Então, em 2015, eles devem conseguir atingir aquele guidance que eles falaram de produção. Mas o que chamou atenção aqui na parte de vendas subindo 5% no trimestre contra trimestre e a receita líquida caindo cerca de 5%. Isso ocorreu muito por conta da parte de preços, menores preços realizados ali na parte de minério de ferro. Mas como eu falei no início, o destaque aqui fica com certeza para a redução de custos. A gente viu ali o custo caixa FOB caiu de 15,8 dólares por tonelada para 12,7 dólares por tonelada, uma queda bem expressiva na parte de custos e despesas também, tanto na parte de frete e despesas, ali a gente viu uma redução de cerca de $1 por tonelada. Então a Vale continuando trimestre a trimestre reduzir a parte de custos e despesas por tonelada de minério de ferro. A parte de metais básicos, sim, deixou a desejar. A gente viu uma queda forte nos preços de níquel e cobre para esse trimestre, continuam prejudicando o financeiro desse segmento. A gente viu receita caindo cerca de 20% e o EBITDA, o caixa operacional ali da empresa, caindo cerca de 50% no trimestre contra trimestre, não só por conta da redução de preços, mas também volumes aqui em metais básicos. Para a gente lembrar, a Vale no primeiro semestre queria fazer o IPO desse segmento de metais básicos, mas com toda essa queda, principalmente em cobre e níquel, eles vão deixar mais para frente, para eles não faz sentido fazer esse IPO a qualquer preço. Então, no consolidado, que vale destacar também é o endividamento, que atingiu 3,6, dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, no trimestre anterior era cerca de 3,3 vezes. Eles também fizeram um bom desinvestimento nesse trimestre, cerca de 1,5 bi de dólares em desinvestimento para ajudar ali no caixa da empresa. Então, no resumo, o resultado do terceiro TRI em linha com o esperado, destaque negativo para a parte de metais básicos, parcialmente compensado ali pelo corte de custos, corte forte de custos na parte de minério de ferro. A gente continua, de qualquer forma, cético com relação à Vale. A gente tem essa dinâmica ali de oferta e demanda ainda pressionando o preço de minério para o curto e médio prazo, e junto a isso o valuation não está uma barganha, cerca de 7 vezes EV/EBITDA, né, que é o preço da firma, sobre a geração de caixa. Então o valuation que não está uma barganha e uma dinâmica ainda complicada de preço de minério faz a gente ficar fora de Vale no momento. Então, Celso, é isso na parte de resultados de Vale. Bom dia a todos. Obrigado, Kim. Vamos seguindo aqui com o resultado de Natura. A Natura reportou o resultado dela ontem à noite. O resultado veio levemente abaixo das expectativas, principalmente o resultado operacional e o lucro líquido. Mas vamos falar da receita. A receita no Brasil, ela tem um consolidado, ela reporta o resultado consolidado, porque ela tem operações internacionais. A receita consolidada Brasil, só olhando o Brasil, a receita bruta caiu 5,6%. A receita líquida caiu mais de 9%. Por que isso? Primeiro, a receita bruta por conta da retração no mercado. A empresa mesmo fala que está mais difícil vender, dado o cenário econômico extremamente desafiador. Um PIB em queda recessiva em 3%. E o outro é que houve um aumento na tributação, na carga tributária, e ela não conseguiu repassar isso para os consumidores, para os clientes, dado o cenário altamente desafiador. Mercado internacional foi muito bem, crescimento muito forte, a moeda ajudou, mas sem comparar a moeda cresceu 30%, se você olhasse em moeda local, porque também a base de comparação é baixa. Mas hoje as operações internacionais saíram de 19% representando a receita consolidada da companhia para 31%, ou seja, um terço do resultado da receita operacional da Natura já vem do mercado externo. Isso hoje já se torna relevante. Porém, quando a gente olha, como eu falei, resultado operacional levemente negativo, mesmo a empresa cortando custo, cortando gastos, por conta do aumento da tributação e uma menor receita esperada, e o lucro líquido que veio bem abaixo quando você compara um com o outro. Por que isso? O lucro líquido teve um resultado não recorrente, que foi uma provisão para pagamento de operações internacionais da companhia.
Fora isso, um hedge também em moeda estrangeira, que também impactou negativamente o resultado, que é efeito não caixa os dois. Então, se você retornasse com esse número, teria ali, mesmo assim, um lucro líquido 8% abaixo das expectativas. O resultado veio em linha, basicamente, levemente abaixo das expectativas. A gente julga que neutro. A empresa negocia um valuation atrativo, tá na casa de 13 vezes lucro para o ano que vem, 12 vezes e meia. E um dividend yield projetado interessante na casa de 6%. Porém, dado o cenário desafiador, a gente acredita que as projeções podem ser revistas para baixo. Lucro líquido do ano que vem para baixo, ainda esse ano no quarto tri, e aí o preço sobre o lucro subiria, ou seja, o múltiplo subiria, tornando o ativo menos atrativo. Fora isso, vale destacar que, dado esse cenário totalmente desafiador para a companhia, né, a gente ainda julga que existem outros ativos com a melhor relação risco-retorno para se ter em carteira ao invés de Natura. Então, a nossa opinião é neutro, mas preferia, se você não tem o ativo, não compre agora. Se você tem, acho que dá para carregar. Vamos passar para outros aqui. O Fitch, né, a agência de rating Fitch, rebaixou os bancos, como era esperado. Por que ela rebaixou? Ela já rebaixou o país. Ela já rebaixou a nota do Brasil. Então, ela rebaixaria mesmo bancos e permaneceu ali com a perspectiva negativa. Sobre o Itaú ainda, ele adquiriu 50% da Connect Car. Para quem não sabe, a Connect Car é da Ipiranga e é como se fosse um sem parar, né? Funciona também para compra de gasolina, diesel, etanol e também para passagem ali em pedágio. 50% do grupo Ipiranga, o Itaú comprou 50% que pertenciam ao Odebrecht Transporte, um valor de 170 milhões de reais. Quem comprou foi uma subsidiária do Itaú, que é o grupo Rede, que foi fechado o capital, que era a Redcar de cartões de crédito. Não tem maiores informações, mas a gente segue otimista com o case de bancos e principalmente comprado em Itaúsa, que você está mais próximo ali aos controladores. CSN, informações que o Grupo Libra estaria interessado no TCOM, Terminal de Containers. O problema ali de CSN Uzi Minas é extremamente sério, gente. A gente já vem destacando isso aqui. As empresas estão extremamente alavancadas, uma dívida extremamente alta e complicada, com volumes de siderurgia em queda. Porque o mercado doméstico, que representa a maior percentual dessas companhias, vem apresentando forte queda. Vendas de linha branca, linha marrom, carros caindo mais de 25% ano contra ano. Então é um cenário totalmente desafiador, ruim, e a gente segue recomendando short em Usim 5, mas esses dois ativos, tanto CSN quanto Uzi Minas, devem continuar sofrendo. Fica aqui a dica, short em Usim 5. CCR destacando que enviou, né, o pedido para encerramento das barcas, né, o contrato que tem com as barcas SA, que é o transporte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro, está querendo um desfecho ali amigável. Vamos ver o que vai dizer o Estado em relação à CCR. A gente também prefere não ter o ativo. Se tivesse que ter uma infraestrutura, seria a CCR, mas a gente prefere estar fora desse setor. Cielo, presidente Dilma sancionou lei de desconto em folha de pagamento de cartão. Interessante isso, pode beneficiar sim as empresas de cartão. E aí, no caso, a única aberta é Cielo. Hoje os balanços ainda tem. Hoje, depois do fechamento, Lojas Renner e Localiza. Lojas Renner, a gente espera um resultado bom, principalmente na linha Semi-Store Sales, vendas mesmas lojas. Já Localiza tende a ter um resultado bem impactado pela alta de juros e a menor utilização no aluguel de automóveis, por conta tanto do efeito dos executivos quanto do efeito, né, o corporativo, tanto quanto efeito pessoa física, lazer, viagens também. Mesa de aluguel, vale destaque aqui, para Estácio, Lojas Renner, Natura, TOTUS, CSN, Uzi Minas e Gol, com destaque essa semana e ontem principalmente. Vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje tem Batalha do Século com Ricardo Kim para a parte fundamentalista e Rafael Figueiredo pela parte análise técnica. Um grande abraço a todos, um grande início de quinta-feira a todos. Um abraço e eu só volto amanhã. Até lá.